Olá, boa tarde. É uma alegria estar com você nesta quarta-feira para todo o Brasil. Você que me acompanha via satélite, também canal digital aberto ou mesmo pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. O programa de hoje a gente vai começar entendendo um pouco sobre fertilidade do ponto de vista da medicina chinesa, que é mais natural. Então eu vou receber a minha primeira convidada, que é a Fran Libório, escritora e farmacêutica, para falar com a gente sobre este tema. Também vamos dar uma olhada em algumas irmãs religiosas que estão fazendo sucesso no Instagram, mostrando um pouco da rotina do dia a dia mesmo, através das Filhas da Misericórdia, que é o usuário que elas usam no Instagram. Então, causando curiosidade até para vocacionadas. E ainda no programa de hoje você aprende dicas práticas de decoração com plantas que não são naturais, para você poder olhar para aqueles cantinhos mais escuros aí do seu ambiente. Então, fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Nós começamos hoje falando então sobre a fertilidade, ou melhor, sobre saúde fértil do ponto de vista da medicina chinesa. Algo bem diferente aqui para você entender, algo mais natural, né? Deixa eu dar as boas-vindas aqui para a Fran Libório. Fran, que é farmacêutica, também escritora, né? Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Carol. Estou muito feliz de estar aqui falando desse tema, né? Que é um tema tão relevante para as famílias que desejam ter o sonho, né, de um filho. Então, começa só me falando o seguinte: como é que a medicina chinesa olha para essa questão da fertilidade? É algo natural? Eu vi até que você trouxe um chazinho aqui pra gente, Isso, né, para isso. demonstrar. Tem a ver com essas questões mais naturais? Sim, sim. A medicina tradicional chinesa, ela é 100% natural. Desde a parte de acupuntura, que é o mais tradicional, que todo mundo reconhece, Tá. a parte das plantas, que são os chás, parte da alimentação, a parte, né, da dietoterapia, tudo isso tá dentro da medicina tradicional chinesa. E a acupuntura, que é a mais conhecida, assim, que é realmente reconhecida, comprovada cientificamente, né, que atua, assim, melhorando os hormônios do casal. Então, por isso que ela tem tanta efetividade na saúde fértil. Tá, e tem a ver com idade ou não? Olha, a medicina chinesa entende que se a mulher menstrua, né, e o parceiro também tem ali uma quantidade de esperma, é possível engravidar, mesmo que ela tenha aí na faixa dos seus 40 anos. Eu já tive paciente com 42, 43, gestação natural, só com a medicina chinesa. Tá. E em que consiste esse método? O que a pessoa vai precisar fazer? Primeiramente, ela vai passar por uma avaliação. Tá. E nessa avaliação, a gente vai fazer o diagnóstico energético, que na medicina tradicional chinesa vai avaliar todo o estilo de vida, o hábito, os vai olhar pra canais, esse todo. os Tá. canais da fertilidade, né, do casal como um todo. E é através desse rastreamento que a gente vai precisar montar o plano de tratamento, que aí inclui as sessões de acupuntura, a parte da utilização dos chás, que normalmente a gente manda para casa, alimentação, todo esse arsenal aí que compõe o método da medicina chinesa para a saúde fértil. Mais ou menos quanto tempo a pessoa faz esse acompanhamento? Como eu diria assim, uma forma de viver, um estilo de vida, ou é um tratamento que a pessoa faz, que tem um começo e um fim? Eu diria que seria mais um estilo de vida, né? Tá. Assim, quando eu estive na China, é algo que eu sempre trago para os meus pacientes. A medicina tradicional chinesa é sobre hábito, né? Prevenção, promoção da saúde e procriação, que é o que eu utilizo no meu método. Então, a partir do momento que você passa por esse tratamento, você vai mudar todo o seu estilo de vida e você não vai querer mais voltar. Porque o seu corpo vai se sentir melhor, você vai ter tudo mais em harmonia, né? Então, o sono, a ansiedade, né? A parte mesmo da libido, a qualidade de óvulos, espermatozoide, gestação natural sem risco. Então, depois que você passa por isso, você não vai querer mais voltar ao seu estilo anterior lá, de cansaço, né? Ansiedade, estresse. Então, é meio um estilo de vida mesmo, assim, uma mudança que o paciente vai se adaptando e adere 100%. Agora, me dá uma noção de como que tá essa questão da infertilidade no Brasil. Tem um percentual, tem muitas pessoas que estão
nesse número? Tem. Tem? Eu digo que assim, a gente só descobre isso mesmo quando você trabalha com infertilidade ou quando você está tentando engravidar. E quando a gente fala assim, eu trabalho com fertilidade, as pessoas falam assim, nossa, mas engravidar seria tão naturalmente. Pois é, por isso que eu te perguntei, me passou isso pela cabeça né? também. Não, mas não é. Assim, hoje em dia, assim, 1 a cada 6 casais, né, 15% da população tem realmente dificuldade de engravidar. 15%. 15%. E isso tem uma relação hormonal ou não? Tem a parte hormonal, tem a parte de inflamação, que é um, né, dos principais casos que a gente recebe, por exemplo, endometriose. Hoje, 10% das mulheres têm endometriose. E tem a ver com inflamação. Exatamente, a endometriose, ela tem uma característica inflamatória. E essa inflamação vem do quê? Dos nossos hábitos, da alimentação, do estilo de vida, da bebida alcoólica, do cigarro, de tudo isso, né? Tudo influencia. E é muito difícil, por exemplo, você falou que foi lá para a China. Sim. E eu acredito que essa medicina venha de hábito e de um local, certo? Sim. Como que a gente faz para importar isso, né? Uma cultura, hábitos, sendo que temos outros tipos de alimento, outro tipo de indústria, entende a minha pergunta? Deve ser um desafio, né? Sim, sim. Eu sempre falo para os pacientes, é desafiador realmente quando eu falo as coisas que o paciente tem que fazer. Eles, no primeiro momento, leva meio, né, estranho, porque vai mudar realmente. Mas, assim, a partir do momento que você sente no teu corpo o resultado, você consegue mudar. Então, dá para ter um resultado mesmo estando fora do Ocidente? Sim, dá sim. A gente tem resultados muito positivos. E, basicamente, você vai mexer na alimentação. O que mais? A gente mexe na alimentação, na parte, né, de bebidas principalmente, por exemplo. Com o uso do chás, por exemplo. A gente vai trocando algumas bebidas pelo chá. Por exemplo, o café na medicina chinesa não é bem visto para fertilidade, né? Então a gente já vai trocando pelos chás, a parte da bebida alcoólica vai retirando, tudo isso na alimentação. E além disso, a gente também trabalha a parte, por exemplo, do sono. O sono hoje, né, ele já é comprovado cientificamente que melhora a qualidade de óvulos e espermatozoides. É durante o sono que a gente tem essa reconstrução do sangue, do hormônio. Então a gente precisa ter qualidade de sono. Aí tem a rotina do sono que eu ensino para o paciente, né? Por exemplo, óleo de lavanda. Né? Quem utiliza óleo de lavanda tem mais secreção de melatonina, naturalmente. Então é algo que assim, as pessoas já vão colocando no seu estilo de vida. Aí tem as plantas, tem a alimentação, tem a parte das fórmulas chinesas, que são, né, plantas que vêm da China em pílulas que a gente coloca para o paciente tomar. E a parte da auriculoterapia também, que são os pontos que coloca na orelha e o paciente vai estimulando em casa. Então são várias técnicas que formam esse conjunto da medicina chinesa. E deixa eu entender uma coisa. Por um lado, a gente vai ter aquelas pessoas que são saudáveis, né? Digamos, ela vai ter, de repente, isso que você falou, um processo inflamatório, algo que você vai desintoxicar. Mas e alguém que já tem uma predisposição, alguém que, sei lá, por exemplo, tem uma pressão alta e que precisa desse tratamento antes de engravidar, isso também é olhado pela medicina chinesa ou daí tem, de repente, uma mistura de métodos, não sei? A medicina chinesa, ela anda junto também com a medicina ocidental. Eu falo que, assim, hoje não é mais reconhecido como medicina alternativa, e sim complementar. Por quê? Porque a gente anda junto com o paciente que tem diabetes, que tem hipertensão, o paciente que vai precisar de uma fertilização in vitro, né? O paciente que tem hipotiroidismo. Então, tudo isso complementa com a medicina chinesa. Porque quando eu faço a sessão de acupuntura, que eu insiro a agulha no corpo do paciente, esse estímulo vai para o sistema nervoso central e a gente melhora todos os hormônios. Desde glicemia, a perfusão sanguínea para diminuir a pressão arterial, né? A parte dos hormônios tiroidianos, diabetes gestacional, tudo isso a gente consegue regular. Então, é complementar. Ela só vai somar na medicina ocidental. Que legal. E a maioria dos pacientes são mulheres ou são homens? Ou tem que ser o casal? Como que é esse tratamento? Eu tô na luta para que seja o casal. Mas geralmente é a mulher. A gente sempre sabe que, assim, né, culturalmente é a mulher que vai no ginecologista, é a mulher que busca o médico, é a mulher que vai levando, né, o parceiro para esse tratamento. E na fertilidade não é diferente, né? Então eu sempre falo, primeiro a mulher vai, ela reconhece, e aí com o tempo eu falo para ela, você não precisa ficar impondo para ele vir ao tratamento. Você seja o exemplo dele. Ele vendo a mudança em você, ele vai vir. E é assim que acontece, né, no tratamento, normalmente. Que legal, que legal. E a maioria dos casos, assim, de dificuldade da fertilidade tem mais pendente para um lado ou para o outro? Tem. Mulheres, homens? Normalmente, assim, a maioria é de pacientes, né, acima de 38 anos que tem endometriose. A endometriose, ela é uma doença que afeta bastante. Tem essa relação, né?
E os homens, assim, os homens, eles têm algumas alterações, por exemplo, tem uma alteração de fragmentação do DNA, do esperma, né? Que vem muito da alimentação inflamatória. Também tem essa relação. Também. E, né, a parte de sedentarismo e tudo mais. Mas os homens, normalmente, assim, eu digo que é mais fácil do tratamento. Por quê? A mulher, ela nasce com uma quantidade de óvulos e ela vai perdendo, né? A gente nasce e vai assim. O homem não. O homem a cada 70 dias vai se renovando os espermas. Então a gente consegue ter um resultado legal, porque eu consigo trabalhar hoje e daqui 70 dias ele tem espermas de qualidade pelo meu tratamento. O que aumenta a chance da mulher quando o casal faz junto. Por isso. Entendi. Que interessante, muito bom. E você também é escritora, né? Você escreve sobre esse assunto? Sim, eu lancei agora dia 5, né? O livro sobre saúde fértil e longevidade, onde eu falo com esse olhar da medicina tradicional chinesa, desde o início, né? A paciente tem cólica, né? Endometriose e tudo mais. E como ela vai conseguir aliviar isso com a medicina chinesa? Eu não quero engravidar agora, mas eu quero engravidar no futuro. O que eu devo fazer? Então, por isso que eu... Também tem perguntas assim. Exatamente, porque os pacientes que chegam até mim, normalmente com 38, 40 anos. E eu digo, se eu soubesse do que eu sei hoje com meus 20 anos, totalmente seria diferente as coisas. Então, a intenção, o objetivo, né, desse livro é trazer esse olhar da medicina chinesa, da saúde fértil como um todo, para o paciente que quer ou não engravidar e ele utilizar os hábitos milenares. Que legal, muito bom, gostei de conhecer, viu? Bom, você está também no Instagram, né? Então, para quem tiver mais perguntas, quem está interessado. E me fale só um pouquinho para a gente finalizar isso aqui. Claro. É um chá chinês isso aqui? Na verdade, esse chá, eles são plantas brasileiras, mas a seleção a gente fez de acordo com a medicina tradicional chinesa, por exemplo. Aí tem 5 ervas. Na medicina chinesa, quando a gente vai fazer um blend, tem que ser sempre ervas ímpares, né? Então a gente fez com 5 ervas, cada erva tem uma energia e trabalha um canal. Então, a utilização dessa combinação, ela visa, esse aí, por exemplo, ele é o Relax, né? Melhorar a ansiedade. Blend perfeito para reduzir estresse e TPM. Isso aqui os maridos vão querer dar para as esposas, né? Exatamente, para relaxar, para melhorar a ansiedade. Então, esse é o objetivo. E tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório também. Que legal. Muito bom, viu, Fran? Obrigada, viu, pela tua presença. Eu que agradeço Sempre o convite. Bem-vinda, tá? Obrigada. E eu tenho um convite para você agora, porque está chegando o Arraiá do Seu Vigário, a 4ª edição já, vai ser no dia 30 de junho, daqui 2 dias, já está na hora de você, se for fazer assim, bem caracterizado, pegar sua roupa para acompanhar com a gente aqui pela TV Evangelizar, já faça. Se for convidar alguém para fazer uma festinha, para comer aquelas guloseimas que a gente gosta de festa junina, faça, porque eu te garanto que Padre Reginaldo vai fazer isso a partir das 19 horas. Então, para você não passar vontade, se programe e participe conosco no dia 30, às 19 horas, aqui pela TV Evangelizar. Quero aproveitar que a gente está no finalzinho do mês de junho para te lembrar que nós estamos em plena campanha de Jesus das Santas Chagas, 3ª etapa durante este mês de junho, pedindo a sua colaboração extra. Você está vendo aí na sua tela, inclusive, um QR Code que você pode utilizar para fazer a sua doação. E para isso, a gente pede, porque nós precisamos fazer manutenção de equipamentos aqui, tanto da TV Evangelizar quanto das rádios Evangelizar, para que a gente possa continuar cumprindo a nossa missão de evangelizadores junto com você. Então, se puder nos ajudar com esta campanha extra, por favor, nos ajude, porque é muito importante. Eu quero compartilhar com você agora essa história que está fazendo um sucesso no Instagram e que acredito eu que está mexendo até com algumas vocações. Elas são chamadas Filhas da Misericórdia e elas têm postado algumas rotinas, assim, dia a dia mesmo, para que nós possamos entender um pouco como é a vida de religiosa. Vamos ver? Mais de 178 mil seguidores e milhares de visualizações nas redes sociais. Foram esses os números que me trouxeram aqui no Instituto Filhos da Misericórdia em Fortaleza. E vocês sabem o porquê desses números? Porque freiras decidiram entrar nas redes sociais para compartilhar um pouco de suas rotinas. E o resultado não poderia ser diferente. Elas viralizaram na internet.
Filhas da Misericórdia. Esse é o Instagram das freiras que resolveram contar como é o cotidiano delas no convento e acabar com a curiosidade de muitas pessoas na internet. Eu acho que surgiu espontaneamente, já que as irmãs eram todas mais jovens, né, aqui. Na época, foi em 2018 que a gente fez no Instagram, servia só para a gente começar a postar algumas fotos, para que a gente pudesse divulgar o nosso instituto e o nosso vocacional. Freira pode se divertir ou tem que sempre ser reservada? Bem, pode se divertir de uma maneira reservada. Eu vi que não só as pessoas que tinham interesse pela vocação religiosa, quanto outras pessoas que nem conheciam a vida religiosa, ficaram muito interessadas em conhecer um pouco mais dessa vida, como era essa vida de entrega a Jesus, né? A gente utiliza os nossos vídeos para ensinar, pode isso, pode aquilo, né? Posso pedir sua bênção? Pode pedir bênção à freira? Sim, pode e deve, porque a gente, né, como esposas de Cristo, a gente tem o dever de abençoar todos os filhos espirituais que a gente tem, que é a humanidade toda. E essa influência serve não só para esclarecer e divertir, como para chamar outras meninas para seguir a vocação, como é o caso da aspirante Rosinha, que já mora há 6 meses no convento. Já havia inquietação no meu coração, mas aí quando eu vi, né, aconteceu a identificação com a vida das irmãs, exatamente o que elas viviam, o que elas apresentavam, né, era tão natural, assim, tão espontâneo, que também despertou a minha curiosidade. E aí eu já entrei em contato, e aí deu tudo certo, fiz o vocacional de 1 ano e agora eu tô morando aqui com as irmãs. Minha família acompanha, né, aí fica mais pertinho, né, ficou mais pertinho de mim, aí é bom. O que é que eles falam? Eu acho engraçados. Mas realmente é muito interessante, porque eles vão também acompanhando dia a dia, né, o que a filha está fazendo. Além disso, o nosso dia é repleto de estudo, oração, trabalhos da casa e apostolado. É bom no convento? Eu acho que deve ser viver no convento. Quero ser freira. É bom. Pode vir. Eu tenho uma meta de a gente conseguir atingir os 200 mil seguidores. Mas isso eu não faço um grande planejamento, um grande esforço, porque, na verdade, foi Deus, realmente foi Deus, né, que encaminhou todas as coisas nas nossas vidas. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho? Então vamos lá, porque na volta ainda tem decoração hoje de plantas secas para você até o final do programa. Volte comigo. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco. Vou fazer mais um lembrete importante para você, porque vai chegando o final de mês, gente. A gente tem que ficar esperto com os nossos acontecimentos. Você já fez a sua inscrição para o Festival Vem? Voz, Evangelização e Música. Eu só vou conseguir conhecer a tua música com letra católica que evangeliza se você fizer a tua inscrição. Dia 30 é o último dia para você fazer a inscrição, mas não deixa para o último dia não, tá? Porque não faz bem para a pessoa ficar procrastinando com coisa importante assim. Se você tem a sua música ou se você é o intérprete dessa música, faça a sua inscrição. Corre lá no site vemfestival.com.br e venha participar conosco deste grande evento, pisando aqui no palco da TV Evangelizar para todo o Brasil. Vem Festival.com.br. E nós continuamos com a saga de enviar ao Brasil todo as toneladas de alimentos que foram arrecadadas no Compromisso de Amor. Dessa vez nós vamos lá para o norte do Tocantins, cidade de Campo Limpo. 5 toneladas foram entregues lá graças à sua contribuição. Acompanhe. A cidade de Campos Limpos fica no norte do Tocantins, perto da cidade de Araguaína. Aqui fica a Serra da Cangalha, a segunda maior cratera do Brasil, que possui mais de 200 milhões de anos.
A Igreja Matriz, Paróquia São Raimundo Nonato, recebeu 5 toneladas e 500 quilos de alimentos arrecadados no especial Compromisso de Amor, comandado pelo Padre Reginaldo. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. As doações estão sendo entregues para a comunidade. O padre Rivonaldo da Silva Santos, pároco da Matriz, esteve na aldeia Capitão do Campo, fazendo a distribuição de alimentos junto com o diácono Gaspar, que dá aula para as crianças do povoado. Nós estamos fazendo a entrega aqui das cestas, aqui na aldeia Capitão do Campo, padre Rivonaldo e o diácono Gaspar. As cestas vieram para a paróquia São Raimundo Nonato. Nós estamos também entregando a parte aos povos originários, um povo que muito necessita dessas cestas básicas. E a gente agradece muito a entidade que fez a doação. As doações feitas durante o especial Compromisso de Amor estão sendo destinadas a famílias de várias partes do Brasil. Neste ano foram arrecadados recursos para a compra de 88 toneladas de alimentos. Ao todo, 17 instituições espalhadas por 12 estados do país estão recebendo os mantimentos e distribuem os donativos para quem mais precisa. Tem gente que desde muito cedo já recebe um chamado vocacional, que foi o caso desse bispo de Ponta Grossa, que está completando 20 anos de bispo, 50 anos servindo a igreja. Um pouquinho da vida de Dom Sérgio, bispo de Ponta Grossa. Uma vida inteira dedicada ao sacerdócio. O violão é o seu companheiro inseparável. Ele canta e encanta a quem ouve. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. São 75 anos de idade, 50 deles na vida sacerdotal, 20 anos como bispo. Logo nos primeiros anos, sentiu chamado para servir a Igreja Católica. Eu, desde muito pequeno, nascido numa família muito católica, participava da igreja, já brotou, sobretudo, o exemplo dos padres da nossa paróquia que me atraíam, né? E então, eu já com 10 anos de idade, eu já senti esse chamado muito forte e fui para o seminário. Formado em filosofia na PUC Paraná, em 1969 foi para Roma para cursar teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana. Aprendi muito essa abertura, que nós temos que não nos contentarmos, né, uma diocese, ficar fechada ali, muito menos uma paróquia, né, ficar só no seu pequeno mundo. Nós aprendemos a responsabilidade com a missão universal da igreja. Aqui nós estamos olhando para fora, olhando para os que precisam mais, né? Sobretudo a região amazônica. Em 1973, foi ordenado sacerdote por Dom Pedro Fedalto, aqui na paróquia São Francisco de Paula, em Curitiba, a mesma em que foi batizado quando criança e fez a primeira comunhão. Quando fui ordenado padre, fiquei na paróquia Santa Terezinha de Curitiba durante 7 meses apenas, como vigário paroquial, e fui designado para trabalhar na formação dos futuros padres no seminário menor de Curitiba, onde eu tinha anos antes estudado. Então ali eu fiquei no seminário ali 8 anos, tive a ocasião de ter inclusive figuras ilustres como Dom José Antônio Peruso, né, nosso atual arcebispo, foi meu aluno no ensino médio. Em fevereiro de 1998, foi nomeado bispo auxiliar de Curitiba pelo Santo Padre João Paulo II e consagrado em abril de 1998 na Igreja Catedral de Curitiba. Eram 2 bispos auxiliares de Curitiba, né, Dom Moacir Witt e Dom Ladislau Biernacki, que assessoravam, ajudavam o arcebispo Dom Pedro Fedalto. E eu fui o 3º. Então éramos 3 bispos auxiliares. Em 2003, foi nomeado bispo diocesano de Ponta Grossa, tomando posse em setembro de 2003. Teve o privilégio de estar com os papas João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco. A minha primeira
A experiência foi com João Paulo II, eu ainda bispo auxiliar de Curitiba. No ano de 2002, acompanhando o arcebispo Dom Pedro Fedalto. No ano de 2010, então fomos novamente todos os bispos do Paraná, e daí eu já representando a Diocese de Ponta Grossa, tivemos um encontro com o Papa Bento XVI, que foi por grupo, daí não foi individual. Com o Papa Francisco foi também assim, foi o grupo todo. No ano de 2020, foi essa um pouquinho antes do começo da pandemia. Atencioso, amigo e um missionário, Dom Sérgio, que encanta a todos em sua volta. Dá muita atenção às pessoas que se aproximam dele. Então, um bispo muito presente, muito próximo, né? E, por outro lado, alegria que manifesta otimismo, confiança, esperança. E Dom Sérgio sempre se mostrou uma pessoa muito amável, né? Muito atenciosa, né? Um carisma extraordinário, né? Procura atender todas as pessoas da melhor forma possível, né? Sempre dando uma orientação, né? Uma palavra amiga, né? E ele manifesta isso concretamente na vida, né? Como no relacionamento, na amizade, na convivência. E isso chama a atenção da personalidade dele. Procuro, mas não vejo. Não sei se era pulga ou se era um desejo. E se você tem um cantinho aí na sua casa que você quer decorar, mas não necessariamente tem a luz adequada para pôr plantas, nós vamos te ensinar hoje decoração com plantas secas. Bem interessante, viu? Então a gente tem algumas opções aqui, se você quer, por exemplo, para um ambiente profissional, às vezes até um estúdio, né? Algo assim que você não vai poder ficar cuidando muito, ou mesmo em casa, se você gosta, dentro de um banheiro, com pouca iluminação. Nós temos aqui, ó, opções hoje para você de plantas secas, não é isso, minha querida? Isso. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, eu estou aqui agora com a Sandra Bueno, ela é decoradora, também empresária, né? E você trouxe algumas opções hoje para nós, bem práticas pelo jeito, né, Sandra? Sim, trouxe 2 exemplos de plantas permanentes. Tá, permanente significa que não precisa fazer nada, só deixar ali bonitinha. Essa aqui é antiga artificial. Antiga, hoje fala permanente. Permanente. Ah, bem melhor o nome, né? Melhor porque tem mais a ver, porque ela não é mais artificial, ela é igualzinha muito, né? à natural. Então tem umas que são muito parecidas, né? Que você se confunde mesmo. Com certeza, tem que até instruir a tua secretária de não molhar isso, que ela não deve. Então, permanente, olha que legal essa é a permanente, mesmo, né? Olha atrás. Não, ela é linda, gente, olha isso. Até a textura, quando você pega, quase se confunde, né, Exatamente. Sandra? Essa daqui, linda essa aqui. Ela é molinha, assim, tem esse caimento, ó, tá vendo? Essa batida, se tivesse um ventinho aqui, né? Então, muito ela legal. Realmente é, se você colocar junto com uma natural, você vai ter dificuldade para ver qual que é. Já fiz esse teste e é bem assim. Legal. E olhe, mais uma observação, aqui tem 2 tamanhos. Eu gosto de fazer o brotinho. Até isso. Entendi. Até isso, para que a menor e a maior para ficar bem. É por isso que é bom conversar com quem é da área, gente, porque senão você vai lá, só pega uma folha aleatoriamente e não pega esses detalhes, né? Isso, legal, uma grande e uma pequena. Isso. Tá. Que mais? A outra que nós temos é a preservada. Preservada é outro nome. Permanente e preservada. O que significa? Ela ela foi preservada. Ela é uma planta que foi tirada da natureza, ela é natural. Ela foi cortada, foi feito uma desidratação, que é a antiga seca. Também a antiga seca é desidratada. E dura quanto tempo uma dessa? Se você... essa aqui, ela é permanente. Tá. Ela é preservada. Ela vai estar preservada para você usá-la, se cuidar, indeterminado. Tá. Porque ela não vai morrer. Ela com um processo químico, ela não vai cair a folhinha, como ela vai permanecer assim. Exatamente. Por isso o nome agora não é mais seca, é preservada. Legal. Tá? Ela foi realmente feito para preservar. Olha só, essa aqui, ela foi tingida.
Ah, essa é uma natural tingida, também conserva. Uma preservada, que é a natural, que foi seca. E tingida. E olha que linda que fica essa cor também. Fica, tá bem atual. Sim, bem bonita. Atual. Essa aqui eu trouxe bem porque tá bem atual. Ó, essa aqui combinou com a minha saia, olha aqui, ó. Já dá, né? Esse aqui é trigo, não? Esse aqui não. Esse aqui é o capim dos pampas. Gente, esse troço é caro pra caramba. Eu já sei o que é isso aí. Esse negócio é caro. Tinha uma amiga minha que ela parava pra catar isso nas estradas, tão caro que é o troço. Na verdade, ele não é o capim dos pampas mesmo. Porque o capim dos pampas, ele faz muita bagunça, muita sujeira. Ele cai muito. Então, esse aqui eu gosto de trabalhar com esse, ó, porque ela não cai tanto e ela é uma preservada. Não, e que lindo que fica também no vaso, né? Você pensa no que tá segurando. Exatamente. Você veja que aqui, ó, nós temos 3 vasos pretos com 2 informações, ó. 3, né? Só que aquela essas costela daqui... de Adão, né? Exatamente. Linda também. Você viu que eu coloquei uma grande e uma pequena. E pronto, você deixa assim 2 e é o suficiente, por exemplo? O grande segredo que eu acho é que você tem que imitar a natureza. Tá? Para você fazer o teu arranjo, também contribuir, não é só a planta que é natural. Você tem que fazer com que ela fique igual, exatamente. Digamos assim, aqui, ó, aqui é um belo exemplo, ó, que eu até deixei aqui, ó, o papelzinho, eu plantei essa planta, deixei com o papel, eu vou arrematar com a casquinha. Que é natural, para parecer mais ainda que é mesmo. Olha só que bacana. Daí, ó, ela tá plantada. Sim. Mesmo se você olhar de cima, porque às vezes você não quer. E você usa mesmo o papel daí ou não? Papel. Pode ser. Sabe por quê? Tem argila, mas aí o cliente não vai, eu falo de cliente porque na loja, o cliente não vai, tem que tirar para limpar, que é a única coisa que você tem que fazer. Para lavar, para ela ficar bonita. Exatamente, é tirar o pó. Então, ele pode desmontar, né? Porque é bem fácil. E devolve, coloca a casquinha, planta de novo com seu papelzinho e pronto. Que legal. É bem tranquilo, por isso que ela tá tão em alta. Entendi. E daí como que você faz? Por exemplo, a pessoa que quer começar a fazer isso lá num cantinho e tal, você mescla, por exemplo, essas que são as tingidas, as preservadas com uma permanente, por exemplo, ou a pessoa ela tem que escolher um estilo? Como que é? Não, ela pode misturar. Pode. Tá? Com parcimônia. Ela tem que ver direitinho o ambiente pede. Porque assim, quando a gente fala de decoração, essas são plantas decorativas. Certo. É todo um conjunto, né? Dentro do ambiente. Exatamente. Então, assim, mais o ambiente vai mandar se você vai usar só essa ou só essa, entendeu? Então, assim, se você não tem esse feeling, pega um profissional que te ajude, mesmo, né, um decorador, um arquiteto, ou não, tem pessoas que conseguem que tem já esse fazer olhar. isso, exatamente, olha, eu vou justificar aqui ou ali. Então, assim, dá para misturar, mas se tiver dúvida, não mistura, usa só essa. Aí é mais fácil de não errar. Exatamente. Entendi, legal. E a gente estava vendo ali um dado, né, interessante, aumentou 70% a procura por essas plantas. Porque eu fico pensando assim, ó, a gente tem que pensar na rotina das pessoas, que eu acho que dentro de casa mesmo, você quer dar um charme e às vezes não para muito em casa. Tem muita gente que é assim, né? Sai de manhã, volta à noite. Exatamente. Pronto, só por aí já justificaria, né? Exatamente. E a plantinha, tá? Quando não é bem cuidada, né? Que dó. Imagina o lavabo que você citou, né, no começo. Vai colocar uma planta no lavabo? Não dá pra judiar, né? Nossa, então por que eu acho lindo planta em banheiro, só que não é todo banheiro que dá pra pôr, né? Não é. Eu quero colocar uma jiboia que cai, fica linda, mas eu quero colocar no cantinho da sala, onde não pega nenhuma luz, nem ar. Você coloca uma assim. E eu posso ter outras naturais no mesmo ambiente também. Exatamente. Nada impede, né? Exatamente, porque se você escolher uma de qualidade, isso é assim, realmente é uma coisa que para você ter não vai ficar sucesso. Trocando, né? Não, o custo-benefício é ótimo se você analisar numa planta natural, tá? Então você pega e uma planta bacana, você não vai ver essa diferença de aquela de plástico, essa não é. Entendi. Muito legal. É muito legal. Olha, Sandra, muito bom, viu, te receber aqui, muito bonito o seu material. Bom, você tem dicas também para nós lá no teu Instagram?
Instagram de decoração? Tem bastante. O pessoal que quer conhecer mais, então fica aparecendo aí pra você também, ó. Vai lá, dá uma mexidinha lá no Instagram da Sandra, você vai aprender um pouco mais. Muito obrigada, viu? Agradeço, muito bonito, gostei das dicas. Que dá pra fazer, já tô com umas ideias aqui. Já dá, né? Muito bom, obrigada, viu, Sandra? Bom, e eu vou me despedir de você, mas a gente se encontra novamente amanhã aqui no programa Vida em Foco, às 3h30 da tarde, com muito mais dicas aqui pra você, tá bom? Então fique com Deus e até amanhã.